Quantos que não têm assento, levanta a mão. Eu quero ver toda a igreja permanecer sentada. Quantos que não têm assento? Amém? Amém. Graças a Deus. Alguém que não tem assento aqui? Quero implementar assento agora para você. Amém. Amém. Graças a Deus. Já que é para todo mundo estar sentado, que Deus seja louvado. E quero agradecer a Deus nesta manhã, a vida, a saúde, quero louvar esse bom Deus. E quero louvar a Deus pela vida da minha noiva, que Deus continua a abençoar. E louvar a Deus pela vida dos nossos pais na fé. Amém. Que Deus continue a abençoar. Lá na sede, que todos sejam abençoados. E quero louvar a Deus por te ver neste lugar. Que Deus continue mais a te abençoar ricamente. Amém? Amém. Graças a Deus. E graças a Deus. Nesta manhã quero pedir para todos os que têm a Bíblia, pode abrir comigo. Pode abrir comigo, todos que têm a Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento não tem mais. Se tem caderno e caneta, pode anotar. No Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 1. 1 Samuel. Amém. Amém. Nesta manhã eu quero falar sobre a unção. Amém. Amém. Eu quero falar acerca da unção. Amém. Amém. Eu quero falar através do que da unção. A unção, quando falo da unção, estou a falar da preparação para a preparação para um serviço. Amém? Amém. A unção significa para preparar um crente para uma atividade e para preparar um servo para alguma missão. Amém. Amém. A missão, a unção e a capacitação. Em outras palavras, vamos dizer, receber o treinamento e autoridade. Amém. Amém. Receber o treinamento e autoridade. E dizer que a unção, nos primeiros versículos, se nós olhar no Evangelho de Marcos 16 e 15, e Jesus, antes de dar a missão, primeiro disse: vinde. Amém? Amém. No Mateus 11, no seu versículo 28, Jesus deu a missão e Jesus disse: vinde a mim. Amém? Amém. Vinde a mim. No Marcos diz: ide. No Marcos diz: ide, para ir fazer a missão. Mas em Mateus disse: vinde. Amém. Amém. São duas as coisas que Jesus nos deu. Primeiro, antes de ir, primeiro você deve aprender. Amém. Amém. Primeiro disse: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, significa aprender. Depois de aprender o que Jesus disse: ide em todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Amém. Amém. Pregar o evangelho para toda criatura. Graças a Deus. No livro, vamos abrir no 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Nota, tema é a unção. Amém? Amém. A tema é unção. 1 Samuel. A Bíblia diz assim, o cabeçalho: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. 16. Então disse o Senhor a Samuel: ante quando tereis de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite. Amém? Amém. Amém? Amém. Para aquele que tem a Bíblia, pode sublinhar a palavra azeite. Pode sublinhar azeite. Vaso de azeite. Pode sublinhar a palavra somente azeite. E vem, enviarei-te a Jessé, o Belamita, porque entre os teus filhos me tenho provado de um rei. 2. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas nas tuas mãos e diz:
vim para sacrificar ao Senhor. 3. E convidará a Jessé ao sacrifício, e eu te farei sobre o que há de fazer. E unge-me a quem eu te dizer. 4. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor e veio a Belém. Então aos anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, dizendo: de paz é a tua vinda. 5. Disse ele: de paz vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou aos sacrifícios. Amém? Amém. Graças a Deus. A Bíblia, no livro de 1 Samuel, está nos contar a história de profeta Samuel, está nos contar a história de rei Saul, e está nos contar a história de um servo chamado Davi. Amém. Amém. A Bíblia diz que o povo de Israel, na altura, não tinha rei. Amém. Amém. Na altura, o povo de Israel não tinha rei. Então, outros povos, outras tribos, havia o quê? Rei. Então, o povo de Israel, ele apreciara para que dentre eles, que tenha também um rei dentre eles. Amém. 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 Eles pediram a Deus para poder ter também um rei. Deus aprovou a atitude do povo, mas Deus não gostou. Amém. Amém. Deus sim aprovou o pedido, mas Deus não gostou por eles pedirem o rei. Porque o rei daquele povo de Israel era Deus. Amém. Eles não podiam ter mais rei a não ser Deus. Então eles pediram também para poder ter um rei. Amém. E Deus aprovou com a atitude do povo de Israel e respondeu: disse: Deus não escolheu, mas é o povo que escolheu um deles para poder ser rei. E eles escolheram naquela altura, disse que Saul era muito bonito. Amém. Era um jovem muito bonito, um jovem muito formoso. E eles naquela altura escolheram Saul para poder ser como rei. E Deus mandou mesmo Samuel para ungir mesmo Saul. Mandou mesmo Samuel para ungir Saul como se fosse o rei de Israel. Só que Saul, no tanto tempo, nos 6 anos, quando ele começou a governar, nos 6 anos, quando ele começou a governar, começou a caminhar bem com Deus. Ele começou a fazer tudo aquilo que Deus pedia. Ele começou a governar bem o rei Saul. Só que chegou certo tempo e Saul já não obedecia já a palavra de Deus. Amém. Saul já não obedecia aquilo que Deus mandava. E por essa razão Deus decidiu, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se abandonou em Saul. Amém. O Espírito do Senhor abandonou na vida de Saul. E Saul logo governou mais 30 anos sem a presença de Deus. Olha, só ele nos 6 anos, ele governou com a presença de Deus. Depois de 30 anos, governou sem a presença de Deus. Ele só apenas governou com habilidade, mas não com a presença. Habilidade, talento e a presença são coisas diferentes. Amém. Talento e a presença de Deus são coisas diferentes. Amém. Saul, ele tinha o quê? Habilidade. Amém. Ele tinha aquele treinamento, porque a unção, o Espírito do Senhor lhe ensinou e lhe capacitou. Amém. E a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor sai na vida de Saul, e Deus levantou outra vez, chamando o profeta Samuel para poder ir em Belemita, para poder ungir rei em casa de um homem chamado Jessé. Amém. Naquele homem Jessé, ele tinha muitos filhos. Dentre todos os seus filhos, Deus somente apenas disse Deus apenas disse profeta Samuel: leva o seu vaso, encha do azeite e vai até em Belemita, lá em casa de Jessé, vai poder ungir um dos filhos de Jessé. Não se sabe quem é esse filho. Amém. Não se sabe qual dentre esses filhos de Jessé. Disse, apenas leva o seu vaso, encha com azeite e vai lá para poder ungir, porque lá vai poder surgir um rei em casa de Jessé. Amém. Amém. E Samuel, quando recebeu a mensagem de Deus, ele fez conforme que a palavra de Deus, conforme que Deus ordenou. A Bíblia diz, Samuel perguntou a Deus:
se eu entrar lá em Belamita, se o Saul me ouvir que lá estou ungir rei para manter ele rei em Israel, Saul vai poder me matar. Aí vai ver o quê? Ódio. Como vai ungir rei dentro do meu reinato? Dentro do meu reinato, como vai querer mais ungir rei? E aí Saul, se ouvir, vai poder me matar. E Deus diz assim, pega um bezerro das vacas e vai com ele. Quando te perguntar, diz que vai fazer sacrifício para Deus. Amém. Amém. E pega as anciões da cidade e pega também o próprio Jessé e vai com ele, vai poder o quê? Fazer um sacrifício. Quando te perguntar, diz, epa, eu estou a queimar um sacrifício para o Senhor. Amém. 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 Naquela altura, Davi era pequeno. Antes de ser rei, Davi era pequeno. A Bíblia começa a nos declarar, se nós dar continuidade com a leitura, a Bíblia começa a nos declarar. Em casa de Jessé, antes de Jessé, quando Samuel entrou naquela cidade de Belamita, o povo naquela altura, basta-se um rei, é para chegar em qualquer casa, a pessoa, ele sabia que se o profeta chegar,